E aí pessoal, boa tarde ao canal Oração Virtual. Eu sou Raimundo Pereira, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Oração Virtual. E o que nós vamos partilhar hoje, o que nós temos para hoje nós vamos abordar a questão do tema sobre depressão, sobre depressão. Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, para que mais pessoas possam experimentar desse momento de graça. Então, iniciemos esse nosso momento de hoje, canal Oração Virtual. Que você seja muito bem-vindo. Eu sou Raimundo Pereira, sou eu que ministro o canal Oração Virtual. Então, que nós possamos assim dar início, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, que gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós o amor, a esperança e a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde sempre, abençoe a você, abençoe a sua família, abençoe a nós todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Na descrição do vídeo eu vou deixar a passagem que a gente vai partilhar, abordar um pouco esse tema. Olha, eu não sou nenhum especialista, não sou formado em nenhuma área com relação à psicologia, com relação à psicanálise, ou psiquiatria, ou psicólogo, eu não sou formado em nenhuma dessas áreas. A única experiência que eu tenho com relação à depressão é alguns casos que no caso eu já acompanhei, que eu já abordei, teve alguns casos que eu já acompanhei durante um bom tempo, até a pessoa se recuperar. Então, assim, a experiência que eu tenho é o contato que eu tive com algumas pessoas, que passaram por isso. Inclusive, eu tive um parente meu que passou por isso, que passou por uma situação dessa, vamos dizer assim, teve um botão que iniciou, que deu início a essa depressão na vida dessa pessoa. Como eu acredito que todas as pessoas que passam por essa situação, elas têm esse estalo, elas têm esse botão que dá início a essa situação, para as pessoas entrarem nessa situação depressiva. Então, assim, eu convido a você a refletir juntamente comigo. Eu selecionei aqui uma passagem de Eclesiástico, e daqui a pouco a gente vai partilhar, já vai meditar junto essa passagem. Mas o que eu menciono, o que eu costumo dizer, o que eu estou falando para vocês, é de que realmente a minha experiência nessa área é justamente o contato que eu tive com essas pessoas. Eu me lembro um caso de uma senhora que estava depressiva devido a uma situação na vida dela, e estava muito ferida, muito machucada com uma situação, e estava sem ânimo para viver, estava sem ânimo para poder levar a vida dela adiante. Então, assim, o acompanhamento, o estar perto, o diálogo, quando a pessoa começou a se soltar, porque no início é difícil, a pessoa ela não se abre, ela não fala, ela fica ali naquele estado. Então, assim, é muito complicado, a situação. Então, eu acredito que cada caso é um caso, devido à gravidade do botão que inicia,
que dá início a essa situação na vida das pessoas, né? Então eu acredito que cada caso é um caso, né? Eu acredito que, né, pela minha experiência com contato com essas pessoas e levando para o lado espiritual, eu acredito que todas essas pessoas, quando passam por uma situação dessa, o ápice maior, o ápice maior é o preenchimento espiritual, né? O preenchimento espiritual. Aqui eu não vou entrar em detalhe com relação seja lá o que for, a espiritualidade, seja lá qual for que a pessoa queira viver, que eu tenho a minha discordância com relação a isso, né? Mas é uma opinião minha, né? É uma opinião minha, particular minha, não quero de maneira nenhuma impor isso para ninguém, mas eu acredito que todas as pessoas, quando passam por uma situação dessa, ela tem o vazio que no caso elas procuram preencher com várias situações na sua vida, no seu dia a dia, né, no trabalho, seja no profissionalismo, seja na vida amorosa, né, seja no desejo que a pessoa tem de alcançar alguns objetivos na vida, e muitas das vezes ela não alcança e ela se frustra e acaba levando aquilo, né, para esse lado que não vai ajudar, né, na vida dela, que não vai ajudar na caminhada dela, que não vai ajudar no cotidiano dela, e ela acaba entrando naquela situação, né? No caso, eu vi um exemplo, né, agora, esses dias, de uma jovem, né, que passa por uma situação dessa. Então, o botão dessa jovem é o que? É a questão a questão de isolamento, é a questão de não encontrar dentro da sociedade uma convivência, né, com as amizades, né, com as pessoas conhecidas dela. Então ela acaba se sentindo só, acaba se isolando, acaba achando que não dá certo a questão da convivência, a questão do relacionamento, né? Aí se frustrou com relação a algumas amizades, então acabou entrando para esse lado. Então eu acredito que aí foi o botão, né, que deu o estalo, que deu a ignição, que iniciou todo esse processo na vida dessa jovem, e que no caso ela entrou para essa via no sentido da depressão, né? A mãe diz que ela fica em casa, ela fica isolada, ela não quer falar com ninguém. Então, assim, é muito complicado. É como eu digo, cada caso é um caso, né? E eu coloco essa questão do lado espiritual devido ao canal Oração Virtual, e não só por isso, mas eu acredito que toda a existência ela converge, ou ela tende, né? Eu já falei isso, eu já comentei isso em outros vídeos. Toda a existência, todo o existir, ele converge, ele tende, né? Ele declina, vamos dizer assim, ele é puxado para o único Deus, que é o Deus verdadeiro, que é Jesus, o Deus, né? O Deus da glória, o Alfa, o Ômega, ou o Espírito Santo, vamos dizer assim, né? O Deus Trino, o Deus cristão, o Deus católico, né? Apostólico romano, né? E toda a existência converge para isso. Então, quando as pessoas elas buscam de alguma maneira preencher esse vazio que existe na vida delas com relação a uma situação na vida delas no qual ela não alcançou, ela não adquiriu, ela não conseguiu aquele objetivo, e muitas das vezes vem a frustração e a pessoa não consegue sair daquela situação, né? Um caso que eu presenciei foi o que? Uma decepção amorosa. A pessoa queria, né, uma pessoa e não deu certo, a família não queria isso, aquilo outro, então a pessoa entrou no estado depressivo. Então o botão aí foi a questão do relacionamento que não deu certo. Ou seja, cada pessoa, cada ser humano vai ter uma situação, às vezes a morte de um parente, a pessoa perde um parente, perde uma pessoa querida na sua vida, e a pessoa entra naquele estado,
né, naquele estado vegetativo, que não tem desejo de se alimentar, não se alimenta, não sai daquela situação, fica ali acabrunhado, acabrunhada, né, de cabeça baixa. No caso eu digo também experiência por experiência, que no caso eu passei um pouco pela a situação de quase entrar em depressão. Eu me lembro que eu passei por uma situação, né, vamos dizer assim, que não foi legal na minha caminhada, né, na minha vida, e de que eu sofri muito e eu passei 3 meses, né, eu não passei bem naquela situação e eu me lembro que eu não tinha ânimo para comer, eu não tinha ânimo para sair, eu não tinha ânimo para falar com ninguém. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho convicção disso, que o que me ajudou para mim sair dessa situação, como a gente vê aí o exemplo, né, do padre Marcelo Rossi, né, que conta aí o testemunho dele belíssimo com relação à depressão, ele padre, fazendo as atividades, muitas atividades na vida dele, e mesmo assim estou em depressão. Ou seja, cada situação, cada caso é um caso. Então, no meu caso, eu acredito que eu consegui sair devido à questão da oração. De uma certa forma, eu busquei forças em Deus, eu busquei força na oração para poder rezar, para poder buscar a Deus, para poder ir para os momentos que eu tinha na comunidade e poder sair daquela situação, né? Então, assim, depende muito de cada pessoa, depende muito de cada ser humano, de estar nessa situação e ter, vamos dizer assim, eu comparo assim, talvez seja uma coisa meio rústica, ou seja, uma coisa meio grotesca de eu comparar essa comparação, mas eu comparo a questão da depressão, vamos dizer assim, uma pancada. Você sofre uma pancada, você sofre uma coisa, né, no seu íntimo, né, no seu psicológico, né, porque isso afeta o psicológico. O espiritual, eu diria que ele fica ali tentando ajeitar, ele fica ali tentando organizar, né, a sua mente, organizar o seu ser, organizar o seu corpo. Ele fica ali lhe motivando por algumas situações, ele faz isso, mas a questão do seu psicológico, né, ele foi agredido, ele foi ferido com alguma coisa, ele foi provado de alguma situação, e aquilo ali fica como um hematoma, né? Eu me lembro que uma vez eu levei uma queda na escada e ficou hematoma e ficou inflamado, né? Ficou aquele negócio preto, né? Aqui na parte de trás, aqui entre a coxa e a minhas nádegas. Então ficou aquela coisa preta. E eu fui me consultar e eu perguntei à doutora se não ia ser necessário estancar, né, aquela coisa, porque estava muito coisado. E ela disse que não, só a medicação iria dissipar aquilo ali internamente. Então eu acredito que muitas pessoas passam por uma situação e elas precisam de algo que possa injetar, que possa ser injetado como uma agulha, possa ser injetado na alma, no, né, no psicológico da pessoa, e alimentar aquele psicológico de alguma forma, com alguma situação, seja uma palavra, seja ver alguma coisa, às vezes uma imagem, às vezes Então, assim, eu acredito que o que me valeu, o que me ajudou foi eu ter ido para algumas coisas na comunidade, algumas situações na comunidade, adoração, a própria celebração eucarística. Então, todas essas situações, elas foram se unindo, e foi de uma certa forma tirando aquela agressão de dentro de mim, aquela situação que eu passei e de que agravou a minha vida. E eu diria que, de uma certa forma, essas pessoas, né? Porque não posso entrar em detalhe com relação a essas pessoas, né, que a gente ajudou. Eu digo a gente porque, no caso, eu não fui sozinho, né? Algumas pessoas da comunidade, algumas pessoas, né, no caso aqui de casa, né, no caso a minha esposa, a gente acompanhou algumas dessas pessoas que passaram por isso. Essa pessoa da minha família, a gente acompanhou ela
levando para tratamento, levando para uma série de situações, e eu comecei a levar essa pessoa também para a comunidade. Ela começou a rezar, ela começou, no começo ela ia e não agia muito, não falava muito, mas foi um santo remédio. Hoje essas pessoas, muitas delas, elas não usam nem medicação, ou seja, o espiritual foi lá como uma agulha e estancou aquela agressão no psicológico da pessoa, e a pessoa voltou à vida, voltou ao convívio, voltou à sociedade, voltou a respirar, voltou a ser feliz, voltou a caminhar, ou seja, voltou da mesma forma que eu me lembro que quando eu estava lá, eu não tinha vontade para nada, não tinha vontade para escrever, eu não tinha vontade para ler, eu não tinha vontade, né, para fazer as minhas coisas, as minhas obrigações espirituais, as minhas atividades. Então assim, foi algo que eu acredito que o que me valeu foi a questão espiritual, né? A questão de buscar a Deus. Então assim, cada caso é um caso. E eu separei aqui uma passagem, essa passagem é em Eclesiástico 2, Eclesiástico, né? Eclesiástico 2, versículo do 1 ao 6, né? E diz assim: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbe no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer, na dor permanece firme, na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata, e aos homens agradáveis a Deus pelo candinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então assim, olha, por que eu quis colocar essa passagem? Essa passagem aqui, talvez você diga assim, ai, Dinho, né? Mas essa passagem ela é muito voltada para a questão espiritual. Quem não caminha e que está passando por uma situação dessa, caminha, que eu digo assim, quem não está ligado a alguma coisa relacionada ao espiritual, né? Que a pessoa diz que é católico, que a pessoa diz que é cristão, mas que não vai a nada, que não vai a uma comunidade, que não vai a uma missa, que não vai à igreja, que não vai, né, a um evento, que não, ou seja, não participa de nada. Ela vive nesse mundo e não participa de nada. Eu não quero entrar em detalhe com relação a isso. Aqui eu estou colocando no sentido das situações que muitas das vezes advêm na nossa vida, né? Como eu acabei de falar agora há pouco, as situações, seja ela qual for, que vai ser esse botão que vai dar início àquela situação de dor, que vai dar início àquela situação de infelicidade, né? Não te perturbe no tempo da infelicidade, né? Ou seja, não te perturbe no momento da humilhação, quando você estiver sendo humilhado com alguma situação, né, com relação, você não foi aceito por uma pessoa, a pessoa te humilhou, a pessoa disse que não queria você, aí você entra em depressão. É nesse sentido que eu coloco essa passagem, no sentido de você pegar essas situações, seja ela qual for, e você esperar, entende? E você lutar, você buscar força, né? Você buscar força, aqui eu estou colocando, você buscar força em Deus, buscar força, né? Vamos dizer assim, numa amizade, você buscar força na tua família. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, você que é filha. Ou seja, você buscar força em alguém, você buscar em alguma coisa. Se você escreve, se você lê, se você é escritor, se você faz parte de uma empresa, você tem pessoas boas, amigos legais que te acolhem, né, que vivem com você. Então assim, você prepara, né, como ele diz aqui, prepara o teu ser, prepara a tua alma, prepara o teu corpo, prepara, né, é como que você treina, você se prepara para aquela humilhação, você se prepara para aquela dor, você se prepara para aquela perda, né? Você está cuidando da sua mãe, você está cuidando dela, e você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai perdê-la.
Entende? Então você não pode entrar em depressão por isso. Ah, eu perdi minha mãe e eu vou entrar em depressão por conta disso que eu perdi minha mãe era tudo isso, aquilo. Ou seja, não, prepara, né, a tua alma no temor, no temor, prepara a tua alma para a provação. Quando você vai ser provado por alguma situação, seja ela qual for, a maioria das pessoas do qual nós abordamos, do qual nós cuidamos dela, a maioria a gente diz, olha, lute, lute, não, não que a gente disse isso no primeiro momento, é como eu disse, muitas dessas pessoas, a gente foi esperando o tempo delas, a gente foi esperando, né, pacientemente, né, com paciência, a gente foi esperando o tempo dessas pessoas, delas reagirem por conta própria, delas começarem a conversar, delas começarem a ouvir, delas levantarem a cabeça. Muitas delas, a depressão era tão forte na vida daquelas pessoas que elas estavam de cabeça baixa, elas não erguiam a cabeça, elas não sorriam, elas não respiravam, elas não respiravam, não quer dizer que não estava respirando, mas eu digo é que a gente não via esse desejo de vida, esse desejo de querer viver, esse desejo, ou seja, por isso que levava para um mau caminho, muitas das vezes levava até mesmo para um suicídio. Então não era isso, não era legal, não era bom. Então assim, a gente esperava o tempo dessas pessoas, mas sempre ali vigiando, sempre orando por essas pessoas, colocando ela, né, condicionando elas em Deus, dando motivo àquelas pessoas para elas quererem sair daquela situação. E aí com o tempo aquelas pessoas saíram, né, no meu caso. Eu busquei muita graça de Deus na minha vida para poder conseguir sair dessa situação. Então assim, se você conhece alguém, se você conhece pessoas que talvez estejam passando por uma situação dessa, seja uma motivação na vida dessas pessoas, seja um algo a mais, seja uma coisa surpreendente na vida dessas pessoas, para que elas mudem, para que elas saiam daquela situação, para que elas retomem a vida delas, para que elas busquem algo. Aqui eu coloco no sentido espiritual das pessoas buscarem o sentido espiritual, que é Deus, que é o verdadeiro Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é a palavra, que é a igreja, que é os irmãos de comunidade. Quão bom e agradável é para a gente viver em comunidade, a gente viver como irmãos, mesmo que muitas das vezes um ou outro seja desprezado, não seja reconhecido, mas aí é como a própria palavra de Deus, né? Na dor permanece firme, versículo 4, na dor permanece firme, na humilhação tem paciência. Ou seja, você está sendo humilhado, você está sendo desprezado, você está passando por uma dor, você está passando por uma situação, seja ela qual for, espera com paciência, não agride tua vida, não agride a tua existência, não agride o teu viver, mas espera com paciência, ser paciente em Deus. Então, eu diria que essa é um pouco da minha experiência com relação à questão depressão. As pessoas que estão com depressão precisam ser acolhidas, precisam ser amadas, né? Precisam, né, de um amparo. E no tempo delas, né, no tempo delas, sem querer ultrapassar barreiras que aquelas pessoas muitas das vezes não vão reagir da forma que você quer, da forma como você espera, esperando o tempo delas, né, ali olhando, observando, para que elas não tentem contra a vida delas e não percam a vida dela, né, de uma forma drástica e a gente acaba perdendo aquelas pessoas tão amadas, tão admiráveis na nossa vida, né? Então, meus irmãos e irmãs, eu espero que eu tenha sido sucinto, eu espero que eu tenha sido claro com relação a essa questão da depressão. A depressão, né, a gente tem que tratar ela como uma doença, né? Qualquer especialista, né, que você escutar nas mídias sociais, você vai escutar isso dizendo que a depressão ela é uma doença, ou seja, nós não podemos dar descaso para essa doença, nós temos que ser coerentes, nós temos que ser veementes com relação a ela e tratar da forma que tem que ser tratado, ou seja, se for com medicação, se for com relação ao tratamento, de levar para algum psicólogo, de levar para um psiquiatra, seja qual for a situação que for que precisa para poder salvar aquela pessoa e não deixar ela naquele estado, que seja feito
e que a gente possa conseguir essa vitória na vida dessas pessoas. Então, meus irmãos, deixo meu abraço a você que esteve comigo até agora, né? Eu estou sorrindo devido ao concretizar desse mais um vídeo para o canal Oração Virtual. Agradeço a você, eu vou deixar na descrição do vídeo a passagem, né, do Eclesiástico para você compartilhar. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe seu like, se gostou, se não gostou, né? Deixe seu comentário com relação a uma coisa ou outra que você achou, entende? Eu sou Raimundo Pereira, ministro do canal Oração Virtual. Muito obrigado por estar conosco até agora. E peço a Deus que abençoe a sua vida, abençoe a sua família e abençoe a nós todos. E dê a paz que o mundo precisa hoje. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de perdão, o mundo precisa de amor. Que Deus abençoe a todos nós, meus irmãos e irmãs. Deus te abençoe e abençoe a nós todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e partilhe a oração virtual na sua vida. Obrigado.